Faço a pergunta, começando o programa de hoje, fazendo uma pergunta para o nosso telespectador. Você sabia que a COP30 seria no Brasil? A resposta para essa pergunta, que foi feita durante uma pesquisa da Genial Quest, respondeu que 51% das pessoas que foram entrevistadas não sabia que a COP30 seria no Brasil, em Belém. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9, agora do mês de novembro, e trouxe aí a entrevista de 2.004 brasileiros. 2.000 brasileiros aí, com a margem de erro de 2 pontos percentuais e o nível de confiança 95%. Seu Bianco, para mim são números assim que me deixaram muito assustados. Quando a gente começa a falar por região, os números mostram o seguinte: o Nordeste apresentou o maior percentual dos que não sabiam sobre a COP30, o Nordeste que está ali do ladinho de Belém. 61% dos nordestinos entrevistados não sabiam que a COP seria no Brasil. Na sequência, Sudeste, 49% das pessoas do Sudeste não sabiam. No Sul, 47%, muito parecido com o Sudeste. E Norte e Centro-Oeste, mais obviamente, né, sabiam. Apenas 38% não sabiam, o que para mim ainda é um número muito grande. 38% dos entrevistados no Norte e no Centro-Oeste não sabiam que a COP30 seria no Brasil. Sua análise, seu Bianco, é um investimento gigantesco, a gente está falando aí de milhões de reais investidos, dólares, enfim. Muito dinheiro investido para levar a comunicação e que a gente vê, e eu lembrei que quando eu estava lendo essa informação, o que eu falei ontem sobre o meu medo da COP30 representar para esses representantes de outros países que vêm até aqui, mas o brasileiro, no final das contas, não ser informado. Esse número é preocupante. Jossan, a gente tem que analisar os diversos fatores, o porquê que está faltando essa informação, o porquê que poucos brasileiros sabem disso. Primeiro, eu acho assim que o brasileiro acha que não tem muito interesse nisso e que é o agro que tem que resolver. Então, pouca gente. Por que o Centro-Oeste, de repente, tem um percentual de mais conhecedores? Por causa do agro. Agora, tem inúmeros fatores disso que penso eu que a própria COP perdeu credibilidade. Por quê? Os países falam que vão cumprir alguma coisa, não cumprem. O desvio de função ou daquilo que é falado em virtude da própria discutição do problema, pensando-se em desviar o problema. Não estamos falando do clima só, eles pensam em falar quase só do ar. Então, esses são inúmeros fatores que a gente teria que analisar mais a fundo e acredito que possamos analisar um a um desses problemas para a gente tentar entender o porquê que pouca gente no Brasil está interessada ou está sabendo da COP30. Seu ponto de vista é interessante, eu acho que os olhos até se fecham, mas o simples fato de saber, ter conhecimento que a COP seria realizada no Brasil, eu acho que essa para mim é a maior questão, não ter conhecimento, essa informação não chegou até 51% dos brasileiros, assim, para mim, eu fiquei bem surpreso com essa notícia. Esperava que mais pessoas soubessem, não apenas 48%, tá? Porque 1% também não soube responder nessa pesquisa, não soube falar nada. Mas o que eu fico também surpreso é justamente pelo fato de, pelo menos, se tivesse tido conhecimento, viu na internet tem muito meme, não meme fazendo piada, mas assim, informações que foram compartilhadas do gasto. Poxa, milhões, bilhões gastos para que a COP30 fosse realizada, poderia ter investido em saúde, enfim, eu vi muito nas redes sociais informações como essa. Então, para mim,
eu fiquei pasmo com essa informação. Jussão, você sabe que a divulgação de uma COP dessas, ela tem duas maneiras de você divulgar. O que é mais que chegou ao seu ouvido da COP30? O problema climático, o problema da agricultura, o problema da Amazônia. Se houvesse sido divulgado que, olha, o aquecimento global do Brasil, se aumentar 1 grau, 2, 3, 4, não sei o quê, vai inundar todas as praias brasileiras, o mar vai subir e vai avançar nas praias brasileiras, que é onde tem mais população, 99% dos brasileiros saberiam daí. Então, vai estragar o meu verão? Não. Vai, e eles moram lá, vamos dizer, Rio de Janeiro, porque se o mar subir 1 metro, a praia de Copacabana seria inundada, vai entrar dentro da casa, não sei de quem lá, do prédio, do hotel, entendeu? Aí, se fosse divulgada dessa maneira, eu acredito que acima de 90% da população brasileira se interessaria pela COP30 daí. É a maneira como a informação é dada, né? Exatamente, a maneira e direcionada exclusivamente para desviar o assunto principal, a maneira principal. Porque o aquecimento global é só a Amazônia, só mata, só o agro. O aquecimento global também é das cidades, é o problema das cidades, é o plástico, é tudo aquilo que você usa. Tem 1000 maneiras de que, vamos dizer, o meio ambiente, não o aquecimento global, mas tratar-se do meio ambiente. O que é que nós temos que cuidar do meio ambiente? O meio ambiente, o aquecimento global é a culpa só da Amazônia. Como se dentro dessas grandes cidades, dessas metrópoles, não se usasse combustível, que é um dos fatores mais que tem o CO2. Então, a divulgação ela já é direcionada para que o público fique menos consciente e menos conhecedor do problema. Vamos jogar todo o problema onde? Na Amazônia e no agro. E é isso que vai se discutir. Muito bem, começamos aí com essa informação que nos deixa, né, surpresos, mas a gente espera, né, seu Bianco, no final das contas, que essa informação seja, que todas as principais informações que estão dentro da COP30 e que circulam ela sejam bem divulgadas, principalmente no Brasil, porque se a gente colocasse essas informações na cabeça de todos os brasileiros, o que é praticamente impossível, mas pensando aqui numa utopia, aqui em algo, né, inalcançável, mas imagina que lindo seria se todos os brasileiros soubessem e tivessem o ponto de vista que nós temos. Imagina o batalhão que não seria a hora que o Macron soltasse uma palavra atravessada contra o Brasil. Capaz de sair uma guerra aí, por aí. Então, a gente tem que ir montando essa tropa para que o nosso batalhão fique cada vez mais forte. Se todos os brasileiros soubessem que os países desenvolvidos, principalmente, prometeram de cumprir metas, não cumpriram. Muitos países, como a Índia, que é um dos mais poluentes hoje, né? Nem as metas de poder prevenir ou poder baixar, uma previsão de metas não mandaram e não falaram qual seria a meta. Os países que mais poluem, que são Europa, Estados Unidos e China, eles não cumprem. Os Estados Unidos simplesmente fizeram um tratado lá, aquela vez de Paris, e daí quando viram que iriam dar prejuízo para a sua indústria ou para o seu país, eles simplesmente falaram o quê? Saíram do Tratado de Paris. Pronto. Aí acabou-se a obrigação. Então, essas coisas que todos nós brasileiros devemos conhecer e entender. E daí não taxar o nosso agro, e sim ajudar a defender o nosso agro.